Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós iremos estudar sobre o futuro simples com will, ok? O futuro simples ou simple future é um tempo verbal utilizado para expressar ações futuras. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Futuro com will. Ele pode ser utilizado para ações que indicam ações que vão ocorrer em um futuro distante. Por exemplo, she will travel to São Paulo next year. Ela viajará para São Paulo ano que vem. É algo que ainda vai acontecer, portanto, vocês vão utilizar aí o simple future, ok? O futuro simples. Com o will ainda nós temos uma decisão tomada na hora da fala. Por exemplo, I am thirsty, I will drink some water. Eu estou com sede, eu beberei um pouco de água. Foi uma decisão que foi tomada agora, portanto, né, eu tenho certeza do que vai acontecer, então eu também vou utilizar essa partícula aí, né, essa palavrinha chamada will em inglês. Ações no futuro que não temos certeza de que acontecerão. Nós temos ali, né, um exemplo. Maybe I will be living out of Brazil next year. Talvez estarei morando fora do Brasil no próximo ano. Para indicar essa incerteza, né, algo que eu não sei exatamente se vai acontecer ou não, eu vou utilizar a palavra maybe. Ela está destacada aí na frase para vocês observarem. Essa palavra maybe significa talvez, ok? No caso ali, né, a pessoa não tem certeza se vai acontecer ou não, portanto, eu uso o maybe, portanto, maybe I will be living out of Brazil next year. Talvez estarei morando fora do Brasil no próximo ano. Will structure. Nós temos ali a estrutura e como é que nós devemos utilizar esse will, ok? Nós temos a primeira forma, que é a afirmativa. Em inglês, nós dizemos affirmative form, ok? A formação de frases do futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura. Nós temos o sujeito, que no caso ali é a pessoa, né, da frase. Nós temos o will, essa palavrinha, né, que vai indicar aí o futuro. O verbo principal e o complemento, ok? Para vocês verem um exemplo, nós temos ali uma frase. They will travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. Nós temos ali o sujeito da frase, que no caso são eles. Will travel, ele vai indicar o futuro, né? No caso ali, viajarão. E abroad next year, que é o complemento, para o exterior ano que vem. Vocês veem aí que cada palavra também ela possui uma cor diferenciada para vocês acompanharem direitinho a estrutura, ok? Ainda na forma afirmativa, nós temos que ela também pode ser utilizada na forma contraída, ou seja, com aquela vírgula invertida, né, que nós também chamamos em português de apóstrofo, ok? Para isso, basta usar as formas contraídas do verbo auxiliar will, depois de pronomes pessoais. Nós temos ali o primeiro, I will. I é o pronome eu, né? E nós temos o will, que ele vai simplesmente na forma contraída, ele vai apenas utilizar as duas letras L, no caso do finalzinho da palavra, e a contraçãozinha, né? Que no caso ali é como se fosse uma vírgula invertida, ok? She will, né? She, no caso, ela, e will também vai ficar na forma afirmativa, né? E they will, e também nós temos ali a forma abreviada, né? Por exemplo, they will travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. É o mesmo exemplo da frase anterior, só que dessa forma ele está na forma contraída, ok? Eu vou juntar esse will com o pronome pessoal e aí eu vou formar they will travel abroad next year, ok? Eu vou somente colocar a forma contraída, tirando o W, né? E colocando o apóstrofo. Negative form é a forma negativa.
Will na forma negativa segue a seguinte estrutura. Nós temos o sujeito, que também é um pronome, né? A pessoa aí da frase. Nós temos o will not, nós vamos ter o will, mas vamos ter o not após esse will. O verbo principal e o complemento. Nós temos o mesmo exemplo de frase e vocês vão ver aí, né, como é que é essa estrutura. They will not travel abroad next year. Eles não viajarão para o exterior ano que vem. Vocês veem aí que nós temos o sujeito que são eles. Will not travel, né? Não viajarão. No caso ali, ele está indicando que é uma ação que não vai ocorrer, ok? E o complemento, né? Abroad next year, para o exterior ano que vem. Então, quando você quiser dizer que algo não vai acontecer no futuro, você vai utilizar o not após o will, ok? A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Observe, will not vai ficar won't, né? Ela vai dar uma modificada aí na palavra, mas como as pessoas geralmente que falam inglês gostam de diminuir as palavras, né? Então elas vão geralmente usar a contração. Então nesse caso aí do will not, ele vai ficar won't, né? Exemplo, they will not travel abroad next year. E aí com a contração essa frase vai ficar they won't travel abroad next year. Eles não viajarão para o exterior ano que vem. Lembrando também para vocês que quando nós colocamos uma contração, geralmente ela é mais utilizada na fala, ok? A questão da escrita, a preferência é sempre para que vocês consigam escrever as palavras completas sem contração por conta da informalidade, ok? Não é proibido escrever de forma informal, porém vocês devem dar prioridade para a formalidade, ok? Essa questão aí da contração, ela geralmente é utilizada de maneira mais permanente na fala, ok? Interrogative form é a forma interrogativa. Nós temos o will na forma interrogativa que segue a seguinte estrutura. Nós temos o will, mais o sujeito, mais o verbo principal, o complemento e o sinalzinho de interrogação. Como a gente está fazendo uma pergunta, então nós iremos utilizar o ponto de interrogação ao final da frase, ok? Exemplo, will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior ano que vem? E aí, nessa estrutura da forma interrogativa, vocês veem que o will ele vai ser empregado na primeira parte da frase, ok? Ao invés de começar com o sujeito da frase, nós iremos utilizar com will. Logo após o will é que vem o sujeito, depois o verbo principal e o complemento, ok? Como vocês estão observando aí no slide. Eles viajarão para o exterior ano que vem? Em português, a tradução ela não é modificada, porém no inglês, né, nós temos aí a modificação dessa estrutura do will no início da frase, ok? Nós temos as short answers, que são as respostas curtas, e as long answers, que são as respostas mais longas. Para short answers, da forma interrogativa, nós temos ali a pergunta: will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior ano que vem? E aí eu posso responder de duas formas simples, né? Se a gente quiser falar sobre com respostas curtas. Yes, they will. Sim, eles vão. Ou no, they won't. Não, eles não vão. Se eu quiser dar uma resposta longa, mais completa, eu vou utilizar ali, né, uma boa parte da pergunta também que foi utilizada para dar essa resposta. Por exemplo, will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior no próximo ano? Yes, they will travel abroad next year. Sim, eles vão viajar para o exterior no ano que vem. E se for negativa, no, they won't travel abroad next year. Não, eles não vão viajar para o exterior no próximo ano, ok? Lembrando, short answers, respostas curtas e breves. Long answers, respostas longas e mais completas.
Nós temos ali a diferença do will e do going to. Qual é a diferença entre essas duas estruturas? Quando eu vou usar o will? Ações que vão ocorrer em um futuro distante, decisão tomada na hora da fala, ações no futuro que não temos certeza de que acontecerão. E nós temos ali 3 exemplos, né? He will travel next year, he won't travel next year e will he travel next year? Nós temos ali uma pergunta, né? Nós temos as frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa em relação ao will. Em relação ao going to, como que eu vou utilizar esse going to? Ações que vão ocorrer no futuro próximo, fato ou situação previamente planejada, quando há uma alta probabilidade de acontecer, diferente do will, que não é muito, não tem muita certeza, né? Quando você vai utilizar o going to, você tem a certeza de que vai acontecer. E nós temos ali 3 frases. He's going to travel tomorrow. Ele vai viajar amanhã. He isn't going to travel tomorrow. Ele não vai viajar amanhã. E is he going to travel tomorrow? Ele vai viajar amanhã? Então, vocês viram aí a diferença entre o will e o going to, que são 2 estruturas diferentes, porém, cada uma com as suas particularidades e modos de serem empregadas, né, de uso. Vamos agora para os nossos exercícios. Nós falamos hoje na aula sobre o Simple Past, né? Simple Past não, desculpa, Simple Future. Nós iremos ali para a Question 1. Complete as frases usando a estrutura correta do futuro com will. Nós temos a primeira. If I arrive late, se eu chegar tarde, eu... E aí nós temos o verbo chamar, né, call, você. Se eu chegar tarde, eu... Você. Na letra B, he to the radio. E aí nós temos o verbo listen na negativa. Nós temos ele para a rádio. E listen significa ouvir, né? E aí no caso a gente vai utilizar ele na forma negativa. Na letra C nós temos we, que significa nós. Um espacinho para vocês completarem. The exercise, o exercício. E answer significa resposta. Na letra D, maybe he, talvez ele, at home tonight, em casa à noite. E aí nós temos o stay na negative, né? Stay significa ficar ou permanecer e na forma negativa. Como que vão ficar esses verbos aí nas frases de acordo com o futuro com will? Nós temos ali na letra A a resposta. If I arrive late, se eu chegar tarde, I will call you. Eu vou te ligar. Na letra B, he won't listen to the radio. Ele não vai ouvir a rádio. Na letra C, we will answer the exercise. Nós vamos responder o exercício. Na letra D, maybe he won't stay at home tonight. Talvez ele não vai estar em casa à noite. Question 2. Observem a tirinha abaixo e identifiquem em qual quadro e de que forma se apresenta o uso do futuro simples. Nós temos aí uma tirinha de Calvin, né? No primeiro quadrinho ele diz I don't think I go to school today. Eu acho que eu não vou para a escola hoje. E aí a mãe dele diz, né? I think you will. Eu acho que você vai. Aí ele diz I think I won't. Eu acho que eu não vou. E aí no final ele já está aí, né, indo para a escola e já está esperando o ônibus e ele fala rats. Alguma coisa assim, né, como se ele estivesse com raiva da situação por ele estar indo para a escola. Então, vocês observaram aí a tirinha, né? Vamos identificar em qual quadrinho ele vai utilizar esse futuro simples. Nós temos aí 3 situações, né, em que utiliza o futuro simples. No primeiro quadrinho ele diz I will go, no segundo you will e no terceiro I won't, né? Que aí foi a forma aqui abreviada que eu falei para vocês durante a aula de hoje. Finalizamos a aula de hoje. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.